muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Para mim é uma honra imensa novamente participar do CODAIP, são tantos anos. O CODAIP é o maior congresso de direitos autorais do Brasil, com imenso impacto internacional. Tornou-se uma referência internacional e um dos colegas falou uma coisa que eu achei interessantíssima em rede social, falou, é o nosso Festival de Cannes em direitos autorais. Então, para mim é uma satisfação enorme, eu sempre aprendo muito, é uma honra poder colaborar. Eu já inicio aqui com o compartilhamento da minha apresentação, para que nós possamos ser objetivos. Eu acredito que ainda esteja em formato de apresentação, correto? Conseguem ver agora? Bom, perfeito. Gostaria também de agradecer imensamente o convite do professor Marcos. O professor Marcos é uma pessoa extremamente habilidosa e eu acho que a beleza do CODAIP é exatamente congregar esse universo de pessoas com opiniões convergentes, divergentes, abordagens divergentes, convergentes, e é isso que certamente qualifica o debate dos direitos autorais. Então, eu gostaria de congratular o professor Marcos, agradecer, conte comigo sempre, eu sempre me coloco como um vetor, um instrumento de educação e difusão dos direitos autorais. O tema que eu propus e que nós vamos refletir nesse momento é direitos autorais, impactos geopolíticos e geoeconômicos. Eu acredito firmemente que essa reflexão seja cada vez mais necessária, cada vez mais atual, urgente, porque as perguntas nucleares, quando nós vamos avançar nesse tema, as perguntas nucleares relacionadas a essa reflexão são: conseguimos esgotar a reflexão relacionada aos direitos autorais numa única delimitação territorial soberana? Ou seja, os impactos oriundos dos direitos autorais, da regulação dos direitos autorais, das políticas públicas adotadas relacionadas aos direitos autorais, das decisões jurisdicionais dos direitos autorais, conseguimos englobar numa única delimitação territorial soberana? Me parece que cada vez estamos transbordando as fronteiras, cada vez mais essas relações estão transfronteiriças e os impactos estão cada vez mais globalizados, porque há uma interdependência, sob o ponto de vista econômico e, inclusive, político, entre as soberanias. Os efeitos dessas decisões, dessas políticas públicas, dessas orientações, têm produzido consequências nas cadeias econômicas de uma maneira geral. Então, os reflexos, eles invariavelmente são globais. Haja vista, por exemplo, todo o debate relacionado à proteção, à tutela protetiva das patentes, que é que está inserido na propriedade industrial, desse grande ramo da propriedade intelectual, mas o quão necessário seria a flexibilização, o quão necessário seria a tutela protetiva, e a decisão e a orientação de alguns países invariavelmente impactariam em cadeias econômicas diversas. Então, estamos falando do insumo intelectual, ou seja, da criação do ser humano, ainda que propulsionada por elementos tecnológicos, mas o insumo intelectual é a grande matéria-prima nesse grande universo da propriedade intelectual, e o insumo intelectual é um elemento absolutamente estratégico de desenvolvimento geopolítico e geoeconômico. Por quê? Porque é transversal, interdisciplinar, interconectado, interdependente com inúmeras áreas do conhecimento humano, como inovação, inteligência, criatividade, acesso à cultura, informação e educação, segurança global, segurança alimentar, saúde pública, estratégias militares, dados, acesso e proteção. Isso apenas para exemplificar alguns aspectos em que o insumo intelectual faz parte da cadeia econômica de inúmeras relações de comércio internacional. Nunca é demais lembrar aonde que os direitos autorais estão situados. A minha fala vai ser um pouco mais direcionada para esse ramo
da propriedade intelectual, mas é algo que eu sempre vou relembrar na minha explanação é que cada vez mais essas áreas jurídicas da propriedade intelectual, cada vez mais elas estão mais interconectadas, ou seja, existe um overlapping entre essas áreas. Então, há um diálogo cada vez mais estreito, inclusive com outras áreas do conhecimento, como concorrência desleal, como proteção de dados. Então, a análise que se faz em relação aos direitos autorais, impactos geopolíticos e geoeconômicos, deve ser uma análise sempre sistêmica e holística quando nós analisamos a criação humana ou processos inventivos e as respectivas tutelas protetivas. Um dos grandes desafios em relação à propriedade imaterial e intelectual é exatamente essa natureza, essa característica desse ramo, porque vou pegar aqui emprestado um termo da economia, que é o non-rival, ou seja, significa que o consumo de bens por uma pessoa não reduz o montante disponível para outras. Então, por exemplo, quando nós pegamos a música é uma das obras intelectuais com grande dinâmica, grande fluxo transfronteiriço, intercâmbio profundo de obras intelectuais musicais entre os países, blocos econômicos e continentes. O fato de eu consumir uma música não diminui esse quantitativo no mercado para outros conseguirem da mesma forma, não compromete a sua integridade. Portanto, isso traz uma série de reflexões muito particulares de tratamento jurídico, econômico, impactos dos mais diversos, e a lógica é muito diferente da propriedade material. Os direitos autorais, qualquer ramo da ciência jurídica, em princípio, ele é estruturado, ele é desenhado, um ordenamento jurídico vigente, ele é estruturado sob uma perspectiva territorial, sob uma delimitação territorial, uma delimitação dentro de um determinado país. Porém, já é de conhecimento de todos, eu penso, eu me reporto a uma audiência muito qualificada de especialistas em direitos autorais, de estudantes, de interessados, que as obras intelectuais sob a tutela dos direitos autorais têm cada vez mais se concentrado no ambiente digital, têm sido cada vez mais exploradas de uma forma substancial no ambiente digital. Há uma maior escala, há uma maior velocidade, evidentemente que ainda existem obras intelectuais sendo exploradas no ambiente analógico, físico, é muito lógico, há uma concomitância, mas o volume de obras intelectuais tuteladas sob os direitos autorais no ambiente digital é muito maior. Isso significou e ainda significa uma reestruturação das cadeias econômicas, com a inserção de novos players, novos intermediários, e com a supressão também de intermediários, há um debate muito mais sofisticado no sentido da complexidade da transação econômica desse insumo intelectual, já que o ambiente digital é, por natureza, transfronteiriço, transborder. Então, o que acontece? O intercâmbio de obras intelectuais tem sido cada vez mais transfronteiriço. Isso, inevitavelmente, traz uma reflexão sobre os impactos geopolíticos e geoeconômicos. Há países que têm políticas mais assertivas em termos de proteção, outros em termos de flexibilização. Há países que têm políticas também públicas mais envolvidas em enforcement, que é as medidas de execução, de cumprimento dos direitos autorais. Então, há uma série de reflexões que são pertinentes. A propriedade intelectual, certamente, é um grande instrumento de política comercial, é um grande instrumento estratégico de política comercial, impacta diretamente os fluxos de comércio internacional, porque trata-se a propriedade intelectual de uma área do conhecimento que pode afetar esses fluxos, né? Os comércios dos insumos intelectuais estão cada vez mais digitalizados, mais eletrônicos. Por outro lado, a propriedade intelectual, veja,
a todo momento nós vamos falar da necessidade do equilíbrio, da necessidade desse balanceamento entre a tutela protetiva e a necessária flexibilização e exceção, a não incidência da proteção dos direitos autorais. Então, a API, a propriedade intelectual, tem uma grande relevância também nos países em desenvolvimento, porque uma das suas missões nucleares é exatamente o estímulo, a necessidade de que a API sirva também como um estímulo ao crescimento econômico e também um estímulo ao incentivo à inovação e criação, ao mesmo tempo que a preservação da identidade cultural e da soberania daquele país. Mas nesse contexto de assimetrias políticas, culturais, econômicas, qual seria a função, a missão desses marcos legais internacionais, desses tratados internacionais? Novamente, como as demandas de transferências de direitos autorais patrimoniais estão cada vez mais transfronteiriças, como que os marcos legais internacionais podem colaborar para que esse sistema se torne mais, esse ecossistema internacional de direitos autorais se torne mais harmônico, que essas assimetrias econômicas e políticas elas sejam um pouco mais mitigadas para que exista um fluxo mais transparente dessas obras intelectuais, mais equânime, eu diria até com uma ética internacional mais apurada. Então, nós já sabemos que os direitos autorais estabelecem uma linha, uma correlação muito estreita com os tratados internacionais. Nós estamos falando sempre de propriedade imaterial, intelectual. Então, desde Gutenberg, eu costumo brincar que a evolução, a escala, a velocidade que a prensa de Gutenberg trouxe, talvez o digital, fazendo uma comparação um pouco grosseira, mas o digital também tenha provocado essa reflexão. Então, desde a linha do tempo da evolução dos direitos autorais é muito acompanhada também pela evolução dos textos dos tratados internacionais, porque houve uma necessidade de aprimorar essas relações e criar minimamente condições para que exista direitos e deveres recíprocos mínimos, por isso que eu gosto de destacar esses dois princípios, que foram os princípios que trouxeram um conforto jurídico, ao mesmo tempo que demandaram, né, porque existia uma demanda inicial, como estabelecer direitos e deveres recíprocos e como também assegurar que o estrangeiro, ou seja, o autor de outro país, ou a obra intelectual criada e oriunda de outro país, recebessem a mesma prerrogativa de tratamento e de segurança jurídica naquele país. Então, esse princípio da reciprocidade e esse princípio do tratamento nacional talvez tenham sido os princípios iniciais que demandaram essa necessidade de ajuste e começaram a surgir os tratados. Eu vou trazer um pouquinho da linha do tempo desses tratados, mas eu gosto muito de estabelecer lembrar aos senhores, estabelecer, eu não eu acho que muitas das vezes nós avançamos no debate dos direitos autorais e muitos elementos são trazidos, questões econômicas, questões de impactos geoeconômicos, mas nós temos que ter em mente sempre que os direitos autorais são, antes de tudo, um direito não só de tomar parte, um direito de integrar-se na vida cultural, um direito de obter vantagem e um direito de participação nos benefícios. Apesar de ser uma Carta Internacional de 48, na realidade, ela permeia todo o texto de todos os tratados internacionais, desde a Convenção de Berna, de 1886, que é a sua versão original. Esses seriam os principais tratados internacionais relacionados aos direitos autorais. Eu tomo como exemplo o exemplo Brasil, e só para estabelecer o estado da arte, nós temos a Convenção de Berna, a Convenção de Roma, TRIPS e Marrakech. Em relação a esses quatro tratados, o Brasil não só aderiu, como já internalizou no seu ordenamento jurídico as previsões
necessárias para poder espelhar esses tratados internacionais no ordenamento jurídico vigente brasileiro. Porém, em relação aos tratados da internet, sob o acrônimo WCT e WPT, e o Tratado de Pequim, ainda existe um trabalho em andamento por parte do Estado brasileiro para que exista a adesão desses tratados. Houve a sinalização recente de que existe um interesse na adesão desses tratados e também para que seja, no segundo momento, internalizado nos seus textos. Então, desde 1710 já existe todo um debate envolvendo os direitos autorais. Eu acho interessante trazer a questão do Estatuto da Rainha Ana, porque trata-se do marco legal internacional que nós podemos considerar mais estruturado em termos de direitos autorais, apesar de já existir algum esboço anterior. Porém, eu já passo para a Convenção de Berna, que até hoje a Convenção de Berna é a grande estrela dos direitos autorais em relação quando nós analisamos os tratados internacionais. Inúmeros preceitos contidos na Convenção de Berna, e a primeira versão é de 1886, perpassando por várias outras versões, mas inúmeros outros preceitos continuam vigentes e os países têm que, evidentemente, espelhar na sua legislação nacional. Então, desde a questão dos princípios da reciprocidade de tratamento nacional, o padrão mínimo de proteção, o benefício patrimonial aos autores, o reconhecimento dos direitos morais, paternidade e integridade, a regulação de duração mínima de 50 anos, o importantíssimo Três Passos de Berna, que é a luz, é o grande farol em relação às exceções e limitações, quando qualquer país que tenha aderido à Convenção de Berna, ao estruturar as suas exceções e limitações no seu ordenamento jurídico vigente em direitos autorais, deve seguir os três passos de Berna, conforme eu discriminei dessa maneira. A Convenção de Roma seria uma espécie de um espelhamento da Convenção de Berna, mas especificamente em relação aos direitos conexos. Então, extremamente importante para cadeias econômicas, criativas, como é o caso, por exemplo, da música, novamente. Então, tutela confere uma tutela protetiva para os artistas, intérpretes, executantes, produtores de fonogramas, organismos de radiodifusão, dentre outros. Trata-se de um marco legal internacional datado de 1961. TRIPS é extremamente importante porque, de alguma maneira, inovou ao trazer medidas mais concretas, mais assertivas, mais enfáticas em relação ao enforcement. Então, ela replica também, é um marco legal internacional que replica previsões de Berna, mas traz essa importante contribuição do enforcement, que é a aplicação efetiva da proteção dos direitos autorais, sempre lembrando que deve haver o respeito ao equilíbrio das exceções e limitações. Os tratados da internet são de 1996, extremamente importantes, extremamente fundamentais, atendem sob são dois, atendem sob o acrônimo WCT e WPPT, trazem inovações substanciais em relação à tutela de novos usos e modalidades de explorações econômicas, trazem a previsão do making available, que é a colocação à disposição do público, a previsão do acesso à obra on demand, né, no momento e no local onde se deseja. Então, isso trouxe uma mudança, as novas formas de uso e modalidade de exploração econômica na internet, no ambiente digital, trouxe um rearranjo das cadeias econômicas e, por conseguinte, houve uma necessidade de se refletir sobre uma tutela jurídica que fosse pelo menos um grande guarda-chuva para um desdobramento no plano nacional. O WPPT também não previu algumas questões, mas o Tratado de Pequim especificamente trouxe tutela protetiva em relação aos intérpretes no audiovisual. Eu gosto sempre de tratar essa reflexão sobre as diretivas europeias
quando nós pensamos nos impactos geopolíticos e geoeconômicos, porque, evidentemente, que as diretivas europeias são direcionadas, surgem num contexto específico de delimitação de um bloco econômico, que é a União Europeia. Porém, mesmo países como Brasil e outros países da América Latina e outros do globo, embora não perfaçam esse bloco econômico, toda reflexão que é trazida por diretivas europeias necessariamente provoca uma reflexão no mundo e muitas das vezes provoca uma adaptação em legislações nacionais, em marcos legais internacionais. Da mesma maneira como o Tribunal de Propriedade Intelectual em Lisboa, que é uma das poucas cortes internacionais especializadas em propriedade intelectual, e o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, como foi mencionado pela professora Maria, um acórdão que é um leading case, que trouxe uma relevante contribuição para a reflexão sobre os direitos autorais. Então, embora sejam cortes que, evidentemente, têm uma delimitação jurisdicional, o impacto geopolítico, geoeconômico de suas decisões transbordam para todo mundo. Então, há dois grandes caminhos para a construção desses tratados internacionais. Há os tratados, os acordos de livre comércio, que são oriundos de uma construção bilateral, e os multilaterais, sempre tendo em mente que, quando nós vamos debater sobre agenda internacional, estruturação de marcos legais internacionais, impactos geopolíticos e geoeconômicos, há que se ter como norte a preservação da soberania e da identidade cultural, porque, embora existam efeitos em cadeia, efeitos em bloco, agregação em blocos econômicos, na realidade, sempre deve-se ter a soberania e a identidade cultural como o norte dos países, porque as diferenças culturais, econômicas e políticas, evidentemente, são muito particulares das nações. Os principais foros multilaterais que tratam da propriedade intelectual são a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a Organização Mundial de Comércio, a própria UNCTAD, sem prejuízo de outros debates que também ocorrem na Organização Mundial de Saúde. É sempre uma agenda, pelo menos em relação à propriedade intelectual, à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que visa estabelecer esse equilíbrio entre o debate protetivo da PI, mas também o acesso à cultura, informação e educação, os direitos humanos envolvidos e o impacto em fluxos comerciais e globais. A OMP, apenas para ilustrar, 2 vezes ao ano tem a realização, a estruturação de comitês permanentes em direitos autorais e direitos conexos, onde são debatidos, existe uma agenda equilibrada entre os temas de proteção e temas de exceção e limitações, onde são debatidos temas relacionados aos direitos autorais, desde radiodifusão, ambiente digital, direito de sequência, direitos dos teatros, limitações e exceções. Também há inúmeras outras colaborações em relação ao tema, porque como é uma questão que eu sempre reitero, só há uma maneira de efetivamente compreender, qualificar esse debate, é através da educação. Então, a UNP também produz estudos especializados, disponibiliza dados para que esses foros multilaterais efetivamente ocorram de uma maneira plural, democrática e participativa, sempre com respeito à soberania, ao voto único. As entidades autorizadas e observadores também podem participar, ou seja, trata-se de um ecossistema muito participativo e, idealmente, muito democrático. Lembrando que, eventualmente, quando chegamos a um texto de tratado internacional, esse texto ele deve ser internalizado pelo país. Então, deve haver uma reflexão, e eu vou falar um pouco mais adiante, em relação aos impactos geopolíticos e econômicos dentro daquele país. Qual é a capacidade de aderir, porque em algum momento haverá capacidade de internalizar aquele texto. Eu estou passando um pouquinho rápido aqui, por conta do nosso tempo, mas a pergunta que é sempre necessária: é possível prever esses impactos geopolíticos e geoeconômicos, já que esses textos deverão ser internalizados? Por exemplo, em relação aos impactos geoeconômicos, quando
um país adere a um determinado texto internacional, ele tem condição de incorporar, de agregar aquele prazo de proteção mínima, aquele prazo adicional de proteção, quer dizer, é um diálogo que tem que ser estabelecido com os stakeholders internos e inclusive externos, né? Há inúmeras outros impactos também, quando nós falamos de propriedade intelectual, impacto geopolítico, geoeconômico, como segurança em escala global, processo de inovação, ações estratégicas, segurança cibernética. Então, idealmente, os foros multilaterais deveriam ser, ou devem ser, e esse locus de mitigação dessas assimetrias e para trazer, ou deveria trazer minimamente esse equilíbrio regulatório internacional, conferir uma mitigação dessas assimetrias, né, e abrandar um pouco esses impactos geopolíticos e geoeconômicos. A questão também da diferença dos sistemas dos direitos autorais, tanto o copyright quanto o droit d'auteur, também constitui-se um desafio, porque esses impactos geoeconômicos e geopolíticos, eles surgem e são absorvidos de formas diferentes nos países. Isso é muito sentido, por exemplo, quando são celebrados contratos com plataformas de streaming cujas obras intelectuais surgiram dentro de um contexto de país do droit d'auteur, mas são comercializadas dentro num contexto de plataformas de streaming com viés muito mais voltado para o copyright. Então, diante de tudo, quais são os desafios e o que se espera em relação aos impactos geopolíticos relacionados aos direitos autorais? Respeito à soberania, análise permanente se será possível espelhar aqueles textos dos tratados internacionais na sua realidade nacional, considerar a natureza transfronteiriça do ambiente digital e a migração dessas obras intelectuais. Em relação aos impactos geoeconômicos também, os países estão preparados para absorver esses impactos econômicos de forma linear. Esses padrões mínimos evitariam atuações de forma mais predatória. E qual que é a importância da agenda para os países em desenvolvimento para mitigar esses impactos econômicos? A questão também da tutela protetiva tem impactos e gera efeitos geoeconômicos e políticos, mas também a ausência de proteção, a ausência de medidas de enforcement também produzem efeitos nesse sentido. Inclusive, a Organização Mundial de Comércio já foi palco de alguns painéis entre a China, primeiro a China contra os Estados Unidos, depois os Estados Unidos contra a China, exatamente, ou pela atuação incisiva do enforcement ou pela ausência incisiva da atuação do enforcement, que foi alegado que não houve o compliance, né, ao respeito às normas internacionais de propriedade intelectual. E a relação, o debate posto entre esses dois países, na realidade, geram efeitos globais, né? Por isso que, mais uma vez, é um exemplo concreto em relação aos impactos geoeconômicos e geopolíticos. Os desafios e as tendências dos planos internos do plano internacional são inúmeros, desde a questão do digital, a questão da necessidade da transparência, todo o debate que envolve o velho gap, questão da gestão coletiva, inteligência artificial, todo o debate relacionado às obras órfãs, o imenso debate necessário relacionado às limitações e exceções, responsabilidade dos provedores, e como eu disse, a análise está cada vez mais sistêmica, dificilmente uma única criação se submete a uma única e respectiva tutela protetiva. Estamos no momento pós-pandêmico, um momento extremamente crucial para todos os países de recuperação, portanto, essas questões que envolvem toda a transação dos direitos patrimoniais relacionadas aos direitos autorais tem um momento muito estratégico. Eu gosto sempre de trazer ilustrativamente que o Brasil foi feito um levantamento que 2,6% do PIB brasileiro
é absorvido pela indústria criativa, e as reflexões finais, já para poder. Eu tive que dar uma velocidade aqui, porque o tema é muito profundo, mas isso aqui foi só um voo para que nós pudéssemos refletir. Panorama geopolítico e geoeconômico internacional na área da propriedade intelectual dos direitos autorais é resultado de um sistema político, regulatório, econômico, nacional e internacional que se retroalimenta. Na realidade, não é possível focar apenas na agenda internacional e não é possível se isolar na agenda nacional. Nesse complexo tabuleiro global, esses valores são fundamentais e o ecossistema deve ser pautado pela pluralidade, pela democracia e pelo respeito às soberanias. Os direitos autorais são absolutamente dinâmicos, são vetores de preservação da identidade cultural e desenvolvimento econômico. Trata-se atualmente de um ambiente essencialmente transfronteiriço, não há como negar, e, na minha opinião, só há uma maneira de mitigar e equilibrar esses impactos, tornar esse ecossistema mais ético, mais justo, vamos colocar assim, com muita informação, com muito estudo especializado, com um diálogo multilateral, com transparência e respeito às soberanias. Eu penso que só exista um único caminho, efetivamente, de qualificação do debate relacionado aos direitos autorais, independentemente da área de abordagem, a partir da educação, é a partir da informação, e por essa razão eu novamente gostaria de congratular o CODAIP, eu acho que desempenha a sua missão de uma forma brilhante e me colocar à disposição. Desculpa a velocidade, o tema é muito instigante, interessante, complexo, mas fica a reflexão para o próximo encontro. Obrigada, professor.